Bom dia. Ninguém sabe aqui da farsa que eu estou montando, sabe? Mas eu lembro aí, eu estou pensando aqui, imaginando o teatro grego, sabe? Onde eu fui internado, sabe? Para ser padre. Tinha uns caras que botavam fé em mim, sabe? E eu lembro que eu tive uma educação, sabe? Uma educação europeia, eu acho, sabe? Os padres que faziam ali a direção do seminário, o Pedro Gerosa, por exemplo, era italiano e veio da Itália, certo? Tinha também o padre John Fagan, tinha o padre Bertoldo, tinha o padre Virgílio. Cada um deles, sabe, tem aí umas idiosincrasias, sabe, que depois eu vou contar. O Bertoldo, por exemplo, o padre Bertoldo era um ancião já, um idoso, acho que de uns 80 anos já, sabe? E ele dava aula de história, sabe? Naqueles espaços, naqueles miasmas, sabe? Que a memória dele favorecia, não sei se o termo é miasma, sabe? Mas naqueles momentos assim, sabe? E ele dava aula de história pra gente, história geral, sabe? E era divertido, sabe? Vê-lo ali, aquele homem brancão, sabe? Ali, sabe? Roliço, entendeu? Um idoso assim, sabe? Acho que ele usava batina ainda, eu acho, sabe? E ele contando história. E ele tinha uma fixação, mas deixa eu ver primeiro aqui que horas são, bicho. Olha, porra, comecei agora, são 9h56, eu vou marcar 9h55. Aí vou até 10h25, certo? Vou anotar bem aqui no canto da página, 10h25, que é para não esquecer. Que é para não cortar. Eu só sei que o Bertoldo, sabe, ele era professor de história geral, sabe? E era divertido, sabe, privar da companhia, assim, de repente saí de casa aos 13 anos, sabe, e fui colocado num ambiente assim, aí, sabe, um ambiente novo, sabe, aí, sabe, ali onde a gente tinha que ficar ali trancado, sabe, com movimentos ali limitados, sabe? Ali, a gente vivia dentro do prédio só, antes de ir aqui em casa, na minha casa, certo? Onde hoje eu estou, inclusive, sabe? Só que era outro prédio. A gente tinha a rua, a casa era pequena, né? E a gente estendia a- o tamanho da casa para a rua, sabe? A rua era o meu espaço, sabe? Era a extensão da minha casa, entendeu? Durante o dia, certo? Porque a noite não dava. A noite era dos marginais, certo? Dos maconheiros, bicho. Bem aqui perto da minha casa, sabe? A partir ali, sabe, das 9 horas da noite, 10 horas, eu acho. Mestre se incomodava com isso, sabe? Agora ele estava chegando do trabalho, sabe? Ele via ali, sabe? Uns garotos ali, sabe? Sentados ali num pau caído assim, sabe? E eles ali formando ali uma fileira, sabe, um ao lado do outro, e com certeza estavam ali, sabe, fumando maconha, entendeu? Não posso afirmar, não vi, não estive perto, não peguei no cigarro, sabe, não cheirei, sabe? Mas eu lembro que para sair, sabe, fazer o percurso que normalmente se faz durante o dia, sabe, para sair da casa, sabe, para ir na direção ali de alcançar uma parada de ônibus, se bem que ônibus na época era assim, sabe, o transporte urbano era muito escroto, era fraco, tá certo? Mas à noite, às 22 horas, tinha que pagar pedágio, bicho. Tinha que pagar pedágio, sabe? Pagar pedágio. Só passava lá, sabe? Se eles reconhecessem quem era, sabe? Mas se fosse estranho e eles percebessem que a pessoa estava vestida, sabe? Os caras ali tinham que deixar algum, sabe? E esse era o mundo. E já no seminário não, sabe? 9h30 da noite, às 21h30, sabe? Tava todo mundo já recolhido num dormitório, num grande dormitório com dois espaços, certo? Um espaço para os maiores aí, sabe? De 15 anos talvez, sabe? 15 anos para frente, sabe? E o outro espaço, que era chamado espaço dos maiores, dormitório dos maiores, mas era um vão só, certo? Era ali, sabe? Era o terceiro andar de um prédio, eu calculo ali uns 30 metros, 40 metros de comprimento, sabe? Não sei quanto de largura, sabe? Ali eu acho que uns 8 para 10 metros de largura, sabe? E havia fileiras de camas, fileiras de rede, sabe? Tinha estrutura para armar rede, inclusive, sabe? Nós aqui do norte somos habituados a dormir em rede por uma questão de espaço mesmo vital, bicho, sabe? Não tinha assim, sabe? Sei que havia dois espaços, dos maiores e dos menores.
Se o dos maiores era de 15 para lá, sabe? Os dos menores era de 14 para cá. E quando eu cheguei lá, eu tinha 13 anos, 14 anos, fiquei no espaço dos menores, sabe? E, e a gente se recolhia às 9h30, sabe? Depois de passar um dia acordado desde as 5h30 da manhã, sabe? Quando batia um sino, sabe? 5h30 da manhã, sabe? Às vezes o trem lá fora ia passando, ou já tinha passado. A gente ficava acordado, sabe? Dormia para dedéu de 9h30 da noite, sabe? Até 5h30 era assim, sabe? Dava para dormir bem, entendeu? Descansar o corpo. E também tinha um motor de luz, sabe, lá do seminário, que ligava, acho que às 5 horas, entendeu? Então, a partir de 5 horas, a gente já tinha que despertar, esperando dentro da rede ou deitado na cama, sabe, o sino tocar para a gente correr lá no lavatório, sabe, lavar o rosto e escovar os dentes com pasta Colinos, que era a pasta mais barata que tinha, até hoje, né, pasta Colinos, não sei, deve ter sim pasta Colinos ainda, né? Era a parte que se usava, sabe? Produto estadunidense, sabe? Marca estadunidense, patente estadunidense. Aí se vestia ali, se tirava pijama, se dormia de pijama, sabe? Dava para ter pijama, sabe? Tirava o pijama, trocava por uma roupa. Não tinha banho, certo? Não tinha banho. Lá em cima, os banheiros não funcionavam, certo? No banho, a gente tomava banho no Igarapé, no Aurá. No Aurá. O Igarapé, que até hoje está lá, só que a água deve ser poluída. Aqui, mas que cortava o terreno do seminário, lá no fundo, sabe? Uns 1.000 metros, mais ou menos assim de distância, uns 1.000 metros e pouco, sabe? Não sei, 1.200 metros, não sei. E era assim, sabe? E o padre Bertoldo estava lá, ele dava aula de história. Mas tinha o padre Virgílio Agnoleto, certo? Virgílio Agnoleto, certo? Também um ancião, sabe? No mínimo de uns 80 anos, ele era o confessor, certo? Era ele que tinha que ouvir, sabe? Os pecados dos seminaristas. Em geral era masturbação, entendeu? Eu confessava para burro, sabe? Masturbação com o padre, entendeu? E veja eu, porra, um masturbador de primeira querendo ser padre, sabe? Querendo, sabe, ter a alma limpa, mas quando, rapaz? Essas impurezas assim não permite contato com Deus, bicho. Não, não permite. No tempo de Moisés, os caras eram invocados com Moisés, sabe, porque queriam falar com Deus, sabe? E um dia, quando Moisés subiu o morro, sabe, ali, a montanha, sabe, para falar com Deus, sabe, os caras ficaram lá embaixo e quiseram também falar com Deus e não queriam, e pegaram, derreteram todo o ouro que tinham trazido lá do Egito, sabe, fizeram um bezerro para falar com o bezerro, porque não conseguiam falar com Deus, sabe, com o Deus de Moisés, só Moisés podia, certo? Mas mesmo assim o Moisés não falava direto com Deus, certo? Era uma árvore lá que queimava, sabe, e saiu uma voz que falava com ele, diz que, né? E assim, Abraão também falava com Deus, certo? E Abraão foi que foi levado, bicho, a levar o filho dele, sabe, para fazer um holocausto, ver se pode, sabe? Fazer um churrasco com o filho dele, uma oferenda com o filho dele, queimar o filho dele no fogo. A ideia de holocausto, sabe, na ideia que tem a raiz da palavra holocausto, traz essa coisa aí de queimar, sabe? Queimar com fogo, sabe? Essa coisa que hoje ali os israelenses ali, sionistas, estão fazendo contra os palestinos, rapaz, queimando com fogo. Porra, ali, sabe, os árabes ali na região de Gaza, caralho. Hoje ali, sabe, encolhido ali em Rafah, na cidade de Rafah, sabe? De ontem para hoje, parece, mataram 15 crianças mais, puta que pariu, ou 15 mil, número 15, são 15 mil na verdade, são crianças que já foram assassinadas pelos sionistas ali, rapaz, por esses israelenses desgraçados. Hoje eu captei a informação, sabe, de que a maioria da população israelense quer o que está acontecendo ali, sabe, junto com Netanyahu, sabe, a morte dos palestinos, os caras querem a terra, sabe, dos palestinos ali, sabe, para eles, entendeu? Querem ampliar o território, sabe, de Israel, porra, aí é foda. E assim, sabe, aquele povo ali, sabe, na região ali, sabe, ali da Palestina, os caras estão em holocausto, bicho. Eles estão num sacrifício de fogo, sabe? Não tem para onde levar, não é só pegar a Bíblia, está escrito lá, pega lá, sabe? Pega lá o que foi que Abraão fez com o filho dele, com Isaac. Um molequinho, rapaz, nem sabia. Ele pegou, convidou o moleque, filho, bora ali. Aí ele viu, sabe, o pai dele pegando lá, ali, sabe, um feixe de lenha, sabe, e colocando, sabe, no burro, amarrando no burro, sabe, e colocando, não sei mais que tinha que levar além da lenha, sabe, e foram na direção. Aí o molequinho perguntava para o velho lá, pai, para onde é que a gente vai? A gente vai bem ali, filho, a gente vai bem ali. Na verdade, o velho ia assassinar o filho dele, porra, caralho.
E esses porra estão brincando hoje com coisas sérias ali, sabe, ali na região de Gaza. Vão se fuder, porra, vão se fuder. Mas assim, eu tava falando do Padre Virgílio, sabe, que eu via falar de masturbação, sabe. De manhã, na hora, tinha missa, 6 horas, sabe, e a gente ia para lá, para missa, sabe. E enquanto a missa rolava, sabe, ele atendia no confessionário, sabe. A gente era assim, calculo eu, uns 60, 70, sabe, meninos ali, rapazes, entendeu? E ali, não tinha menina não, sabe? Não tinha menina, não tinha moça também, sabe? As moças eram as giribitas, certo? As meninas, sabe, que trabalhavam com as freiras serviam o seminário, sabe? Tinha ali, onde é hoje o hospital. Tá lá, rapaz, tem um local ali, a Estrada do Aurá, ali Ananideu, a Estrada do Aurá. De um lado tem o Hospital Anita Gerosa e do outro lado tem o Colégio do Carmo, certo? A estrutura do Colégio do Carmo, que foi a antiga estrutura do seminário onde eu estudei durante 7 anos, certo? E eles modificaram, eram 3 pavimentos, tiraram o pavimento superior, deixaram só 2, e ali fizeram a estrutura de uma escola de ensino básico, entendeu? Ali, sabe? Eu acho que de quinta, oitava e ensino médio, eu acho que é isso, não sei. E ao lado moravam as freiras, sabe? E as freiras que pegavam meninas por aí, sabe? Meninas pobres, sabe? E levavam para morar com elas para explorar, bicho, explorar o trabalho dessas meninas. Essas meninas eram que cuidavam das roupas dos seminaristas, 60 70 seminaristas. E também fazia comida para os seminaristas. Uma vez, sabe? Mas aí eu vou colocar a questão da linguística, certo? A comunicação que tinha entre lá a parte das meninas, sabe, e a parte aqui do lado de cá, na hora do almoço era através de uma roda. Eu acho que também através ali, quando se tinha que colocar as roupas para lavar, sabe, que elas lavavam a roupa também, quando não tinha comunicação, tinha uma roda, sabe, um sistema lá que era uma roda sabe, com abertura, que rodava num eixo, sabe, e ali se colocava as coisas dentro e, com a boca aberta, sabe? E depois virava a roda ficava com a boca aberta para o lado de lá e se extraía o que tinha, certo? Era assim que funcionava a comunicação entre as giribitas e os seminaristas, sabe? Claro que deveria haver, rapaz, ali aquelas meninas ali, sabe, em idade ali, sabe, de namorar aquelas coisas todas, os seminaristas também, entendeu? Claro que aquela comunicação ali era interessante, talvez até excitante, sabe? Imoral, bicho, imoral. Aí uma vez, bicho, eu pedi, olha, eu queria uma vassoura, eu preciso de uma vassoura, certo? Aí a menina dizia assim, não, não, mas não cabe a vassoura. Aí eu, sabe, eu tinha acabado de chegar no seminário, aí ainda a minha língua, sabe, ainda não era assim calibrada a minha gramática, certo? Aí ela disse assim, mas não cabe. Aí eu disse, mas onde cabeu? Aí ela quá do lado de lá, sabe? Porque eu falei cabeu, certo? Era para dizer coube, né? Mas são essas coisas aí da linguagem, sabe, que permite esse desvio aí, segundo a gente estuda na linguística. Pela gramática foi um erro gramatical, certo? Mas pelas regras da linguística, certo? Pela gramática linguística, houve apenas um desvio, e um desvio aceitável, certo? Um desvio aceitável, né? Porque as regras gramaticais, elas são regras transitórias, certo? São regras, assim, transitórias que são consensuais, certo? E hoje tem uma forma, amanhã pode ter outra, certo? Acho que a filologia explica isso, né? E falando em filologia, me lembra aqui, sabe, com o rabo do ouvido, de Nietzsche. Nietzsche foi um filólogo, certo? Um filólogo. Mas assim, depois eu continuo mais essa história, eu falava do padre Vigílio Aguinoleto, sabe? Que era um idoso que era o confessor. São 10 horas e 8, e eu disse que eu vou até horas e 25, eu tenho mais 17 minutos, certo? Muito bem. Aí hoje eu fiz, rapaz, mas deixa eu falar de ontem. Eu estava invocado com a história da Mnemosine, que é memória, foi uma filha, né, de um dos titãs, de um dos deuses, sabe? Eu acho que ela foi filha de um dos irmãos de Zeus, sabe? Não sei, essa coisa assim. Só sei dizer que Zeus pegou, sabe, a Mnemosine, vê se pode. O filho da puta tô esquecido aqui, sabe? Não sei se ela é que era tia dele ou ele era que era tio dela, entendeu? Só sei dizer, acho que ele era tio. Ele pegou a sobrinha, rapaz, o Zeus, sabe? Ele se disfarçou, sabe? Eu não sei, aí, em alguém, sabe? Não sei em quem ele se. Zeus era o mestre do disfarce, bicho. A história de Hércules, sabe? É a mesma porra, entendeu? Ele se disfarçou, sabe? Na mulher na figura, sabe?
Toda vez que eu vou falar, eu não, talvez eu não goste dessa história, mas eu nunca lembro para o nome do cara. O cara que hospeda, o cara que recebe, anfitrião, certo? Anfitrião foi o pai de Heracles, certo? Hércules em latim, lá para os romanos, certo? Mas para os gregos ele era Heracles, certo? O Heracles, sabe, foi um semideus, certo? E foi filho de Zeus, bicho, sabe? O pai dele era um comerciante, sabe? E saiu, sabe? Fez uma viagem, sabe? E Zeus percebeu que o cara tinha se ausentado do lar, certo? E foi lá, se transformou, sabe? No fulano lá, sabe? Aí a mulher, já voltaste, marido? O que aconteceu? Não, é que teve um problema lá com a caravana, eu voltei rapidinho aqui. Mas pera lá, vamos ali rapidinho. Ele puxou a mulher lá pro quarto e comeu, certo? Isso era Zeus, bicho. O anfitrião estava viajando, certo? Aí 9 meses depois nasceu o Heracles, certo? Aí o anfitrião chega, sabe? Aí a mulher tá lá com o neném, certo? Ela, ei, mulher, que porra é essa aí? Ora, que porra é essa, caralho? É teu filho, caralho. Teu filho. Olha aqui, vem ver aqui o bonitinho. Mas como, mulher? Que porra? Eu passei mais de 10 meses fora, como é que o filho é meu? Ei, rapaz, não te mete. Aí Zeus observou, sabe, toda essa confusão. Aí um dia ele apareceu pro anfitrião, chamou ele assim no canto e disse assim, olha aí, porra, fica na tua, certo? Fica na tua. Admite que o filho é teu. Aí o anfitrião olhou para ele, reconheceu que era um cara assim diferente, entendeu? Não sei se ele intuiu que era Zeus ou um deus assim, sabe, um cara poderoso. Mas quem sabe pela voz, pela afirmação, pelo poder, sabe, que exalava de Zeus, sabe? Ele compreendeu, sabe? Mas eu acho que a relação dele com a mulher nunca mais foi a mesma, certo? Aí o Heracles cresceu e aquela coisa toda se tornou aí um cara poderoso, entendeu? E mas era assim, sabe? Semideus, sabe? Eu falava, não sei por que eu meti Zeus no meio. Se eu falava da Mnemosine, porque eu quero me lembrar, rapaz, de umas histórias aí, sabe? Que eu gostei muito, sabe? Ontem eu assisti uma live, sabe? Uma live do Horta. Eu anotei, mas está lá dentro, não vai dar tempo de pegar, certo? Não, tá aqui, certo? Tá aqui. E a live de toda a quarta do Fernando Horta. O Fernando Horta é um professor de história, certo? Mas ele tem aí uma pós-graduação aí, um doutorado, entendeu? E ele, um cara legal, um cara novo ainda. E por acaso ele é lá é gaúcho, certo? E ontem eu assisti, né, a live de quarta-feira, certo? Hoje são 9, certo? E hoje são 9 e ontem foi 8, certo? Eu só sei dizer que ele falou, rapaz, sabe, nessa live aí, um negócio aí, ele falou do antropoceno, certo? Que é o momento que a gente vive, sabe? Aí ele trouxe noções de geografia que eu achei interessante, sabe, assim, para a gente apreciar. E de repente eu vi que os estudos da filosofia, sabe, foi um momento assim do ser humano, sabe? Mas não devemos desprezar os gregos por causa disso, sabe? Esse esforço que eles iniciaram 5 séculos antes de Cristo, ali, quem sabe, compridando os conhecimentos que eles amealharam ali, já sabe, no Oriente, ali naquela região ali, sabe, da Anatólia, Turquia, ali, sabe, ali o Oriente Médio, aquela coisa toda, sabe. E levaram lá para a Grécia, sabe, essas noções, esses conhecimentos, sabe. E aí compridaram, bicho, começaram a discutir questões, os caras tateavam no escuro, foi o que eu anotei aqui, sabe. E produziram esse caminho que a filosofia abriu, certo? Mas eles poderiam ter aberto um outro caminho no ramo da geografia mesmo, certo? Explorando mais as questões geográficas, explorando mais as questões econômicas, certo? Eles preferiram ir para o pensamento, certo? E discutir lógica, ver se pode, porra, né? Porra, foi foda. Mas assim, hoje eu vejo assim, sabe, que tem uma linha, assim, uma linha bem clara na minha cabeça, sabe, de um momento estético, onde estético para mim é essas questões do mundo sensível que a gente carrega, sabe, o que o Glaser vai chamar de matéria, certo, e opor a matéria à energia, porque no fundo vai dar tudo na mesma. Só que os gregos produzem ética no momento onde se encaixa o mito, sabe, ali na antiguidade. Aí é onde entra a história do Heracles e o anfitrião, o chifrudo, entendeu? Não sei se dá para falar de chifrudo quando se trata de um deus, sabe, que emprende a mulher do cara, entendeu? Mas assim, você tem um momento estético e pela mitologia você fala de Zeus, entendeu? Fala de Mnemosine, certo?
né, que foi fudida por Zeus também. O ego Zeus pegou a sobrinha dele, puta que pariu. E agora, sabendo que nessa história dos mitos aí, sabe, era tudo um antropomorfismo, certo? Estou falando de antropomorfismo para lembrar aqui o que o Horta falou de antropoceno, certo? Antropoceno, certo? Houve um momento na história em que ali, sabe, no começo da modernidade, sabe, se inverteu os polos, certo? Junto com Copérnico, entendeu? Quando o mundo era comandado pela religião, então você teve o mito, teve a teologia, e ali, sabe, e num certo momento um cara, um bocudo, né, o Nicolau Copérnico, um polonês, sabe, abriu a boca e disse: não, pera lá aí, rapaz, tá errado pelo que eu estou pesquisando aqui, sabe, olhando para cima, tá certo? Tem umas coisas aí no céu que vocês não vê, a gente não vê no olho nu, mas eu, como é a luneta aqui, eu enxergo, certo? E eu penso que nós aqui, sabe, no planeta Terra, a gente é apenas, sabe, um planetinha de merda, certo? Mas que tem outros planetas maiores, certo? E tem aí um outro, um astro aí, sabe, maior ainda, sabe, é o Sol, claro que ele não falou Sol, e talvez não compreendesse tudo isso aí que eu estou falando agora, sabe, mas ele disse: rapaz, nós não somos centro de nada, rapaz, nós somos apenas um elemento, sabe, que gira em torno de outros aí, sabe, essa luz que nos ilumina, que nos dá calor, sabe, e que faz a noite quando nós estamos aí, sabe, na face escura. Isso aí, sabe, nos atrai, nos prende, sabe? Nós somos aí seres que orbitam, sabe? Aí, sabe? Matéria que orbita aí, sabe? Em torno, né, de outros aí, sabe? Maiores que nos atraem, aquela coisa toda. E aí começou a história, sabe? Do funcionamento do cosmos, certo? E, enfim. E essa história então inverteu, e o que era antes, sabe, teocentrismo, certo, passou a ser antropocentrismo. Isso aí gerou, sabe, um rebu desgraçado na época, certo. O Nicolau, sabe, foi apertado pela Inquisição, sabe. Aí surge Galileu também na história, sabe, e se soma com o Nicolau, sabe, mas aí é apertado, sabe. Aí a Inquisição foi para cima do Galileu, sabe, e disse: olha, rapaz, tu te cala aí, sabe, te retrata, desmente o que tu falaste aí, sabe? Diz que foi uma fake news aí, sabe? Como estão fazendo agora os bolsonaristas aí, sabe? Em relação ao que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Desmente o que tu falaste aí, rapaz. Diz que tu és um mentiroso safado. E mais um detalhe, sabe? Tu não vais mais sair de casa, tu vais ficar em prisão domiciliar. Como diz, faz o Xandão, sabe? Quando o mano coloca pulseiras assim, aquela, aquelas pulseiras nos tornozelos, as tornozeleiras, sabe, nos tornozelos dos caras aí, lá, dos golpistas, sabe. Vai para casa, mas leva de quebra essa tornozeleira aqui, filho da puta. E assim fizeram com o Nicolau, fizeram com o Galileu, bicho, olha, ele morreu, sabe, em prisão domiciliar. Mas o Horta, sabe, falando, quando são agora já 10 horas e 17, e eu disse que vou até 10 horas e 25, tenho mais 8 minutos, mas o fato foi que o Horta falou, bicho, que a gente vive aí, sabe, se a gente desse mais atenção aí, sabe, para os aspectos geográficos e econômicos, sabe, ao contrário do que fizeram os filósofos gregos, sabe, que deram mais ênfase para as questões aí, sabe, que minaram, que fizeram minar, sabe, a ciência, entendeu? Mas assim, me parece que o caminho da filosofia foi um caminho muito longo, sabe, de muitas controvérsias, sabe? Mas não tinha jeito, sabe, de como furar esse cerco. Não havia como falar, porra, ali, sabe, de economia no meio dos gregos, sabe? Como falar ali de economia ali, sabe, na Europa, sabe, na França, na Itália ali, sabe, na Alemanha, sabe? Né? Me parece que não havia maturidade para isso, certo? E essa coisa só veio acontecer aí, sabe, depois que houve a primeira revolução industrial na Inglaterra, ali no final do século XVII, ali, certo? Depois aí evoluiu no século XVIII, quero dizer, certo? Quando ali se começou a descobrir máquinas ali, sabe, melhorar ali processos de tecelagem, entendeu? Produção de tecidos. E depois, 100 anos depois, aconteceu a segunda revolução industrial, quando se começou a fazer máquinas a vapor. Aí a gente já estava no século XIX, certo? Eu lembro dos filmes de faroeste, aquela grande luta, sabe? Quando as locomotivas começaram a percorrer ali, sabe? Ali as grandes distâncias, substituindo o cavalo, certo? Cortando ali, sabe? Os desertos ali do Texas, do Arizona, sei mais o que, entendeu? As máquinas a vapor, rapaz.
Ali onde eu morar, aqui em Belém, sabe? Aqui em Belém nós tivemos um trem, rapaz, um trem Michuruca, rapaz, sabe? Tem uma cidade aqui perto de Belém chamada Bragança, certo? E estava distante uns 200 quilômetros, certo? Se a gente for aí, sabe, medir... Não, nem precisa medir, já está medido, são 200 quilômetros, certo? Havia 200 quilômetros de trilho, certo? Era o que tinha aqui no Pará, vê se pode uma coisa dessa. Uma terra imensa, bicho, imensa, imensa, onde, sabe, uma rede ferroviária caberia bem, sabe? Eu passei, eu morei um tempo lá em Recife, sabe? Lá tinha trem, bicho, sabe? Aí, quilômetros e quilômetros de, sabe, de linha férrea, entendeu? Mas aqui no norte não tinha. Só, aqui em Belém do Pará só tinha. Eu acho que era a única cidade aqui na região, certo? O único estado que tinha, sabe, linha ferroviária era Belém do Pará, 200 quilômetros só, certo? E, mas o fato, assim, para dizer que assim, sabe, que o nosso progresso econômico foi muito micho, bicho. E não é à toa que o estado do Pará, sabe, é apenas um espaço de mineração, certo? Até onde hoje, sabe, se extrai daqui, sabe, é ferro, bauxita e não sei mais o que, não sei mais o que, entendeu? É um estado de commodities, de produção de commodities, certo? Que deixa muito pouco. A Lei Candir, sabe, do Fernando Henrique, sabe, esvaziou aqui as possibilidades, sabe, do Estado se beneficiar. Nós somos um Estado de ferrados, para não dizer de fudidos, entendeu? Porra, é foda. E então, o Horta veio com essa onda aí, sabe, do antropoceno, sabe, dizendo aí, sabe, que o que está acontecendo hoje ali no Rio Grande do Sul, certo? É coisa do ser humano, antropoceno, entendeu? Aí no grego, sabe, quer dizer homem, certo? No fundo, o homem mesmo, sabe? Apesar do Gleisi falar de matéria e ergon, sabe? Mas a matéria aí, o ser humano está dentro dessa matéria, bicho. Que é quem pode aí, sabe, fazer diálogo com a natureza, com o ecossistema, sabe? E aí, sabe, dialogar, mas num diálogo aí, sabe, autoritário, sabe? E Horta acha então que se deve aí inverter, sabe? Sob pena de a gente sucumbir. Eu disse que eu ia até às 8h25, são agora 10h25, são 10h21, então eu vou parando por aqui. Vou ficando satisfeito com esse vídeo que eu fiz, sabe? Falando dessas coisas todas, sabe? Eu sou um caboclo falador aqui do norte, já de vez em quando eu dou umas pistas aí, certo? Eu moro no estado do Pará, aqui no norte, certo? Na capital Belém, onde vai haver a COP 2030, certo? Tem gente aí querendo transferir, certo? A COP daqui de Belém lá para Porto Alegre, sabe? Numa questão aí, sabe? Oportunista em razão aí, sabe? Do desastre ecológico, ambiental, certo? Que está acontecendo lá, sabe? No Rio Grande do Sul. Fico por aqui, vou dizendo que hoje são 9, quinta-feira, certa semana acabando. Eu fico triste, sabe, quando chega o final de semana, porque eu perco contato com os jornalistas aí e perco minha fonte de inspiração. Eu me descolo um pouco, certo? Mas vou dizendo que meu nome é Ernest, sabe? Esse meu canal aí aqui fala muito da Bom Dia Cavalo. Vou deixando o YouTube me consumir por hora, certo? Me escondo aqui atrás, sabe, da câmera. Deixo só minha mão aparecer aqui um pouquinho, sabe? E assim eu encerro essa contribuição aí. Tá certo? E espero continuar contribuindo, sabe? E por isso eu digo bom dia, até outra oportunidade. Valeu!